Não ignore isso. Você, como mãe, eu sugiro não ignorar essa relação pai e filho. Porque isso se reflete para o resto da vida no seu filho. E tem algumas coisas que a mãe pode fazer para ajudar, e tem algumas coisas que a mãe pode fazer para não atrapalhar. Então hoje a minha ideia é voltada à mãe, a trazer esse suporte à mãe, tá? Então a minha ajuda hoje é voltado mais para as mães, tá bom? Então vamos lá, vou trazer as ideias que eu separei aqui para vocês, né? Então, por que não ignorar, né, mãe? Por que não ignorar essa situação? Porque isso vai se refletir na vida emocional e profissional do seu filho. Então, por ele, vamos fazer algumas coisas. Vamos lá. Então, primeiro, não afaste o seu filho do pai. Primeiro, isso faz com que o filho fique dividido. Ele se sente mal. Puxa vida, e aí? Eu fico com meu pai ou com minha mãe? Isso não é legal para ele. Ele se sente dividido, por mais que ele não fale, tá bom? Muitas vezes a criança fala, eu não tô nem aí. Eu não me importo. Gente, essa história de eu não me importo não existe. Pai é importante, mãe é importante. São o nosso alicerce. Sempre serão importantes. Partam desse princípio. Tá? Então, na hora que eu afasto, o filho fica dividido. Não faz bem para ele. 2, se eles se afastam, eles perdem a oportunidade da intimidade. E se eles não tiverem essa intimidade agora, vai ser muito difícil construir isso depois. Se eu perder essa convivência agora, vai ser muito difícil eu construir isso depois. Eu digo ele construir com o pai. Então, por mais que ele não queira ir para a casa do pai, ele precisa ir, porque ele precisa dessa convivência. Lógico, eu não estou falando de uma situação que tem agressões, eu não estou falando nada disso. A gente está falando de uma família saudável. Em que o filho chega para a mãe e fala, eu não quero ir lá para o papai. É chato. Ele precisa dessa convivência com o pai. É importante para ele e para o futuro dele. E 3, isso se reflete na autoestima. Então, se ele não se sente amado pelo pai, porque se ele está distante, ele não se sente amado. Isso se reflete na autoestima dele, que vai se refletir na profissão e nas relações conjugais dele. Então é muito profundo o que está envolvido aqui. E a gente só está no item 1. Item 2. Não impeça que eles se encontrem. Porque eles precisam se resolver. Então aqui eu já estou falando de uma situação mais para famílias que os pais são separados. Então, muitas vezes a mãe fala, mas eu não quero que ele passe, lá ele fala que é chato, lá ele não quer, lá ele só fica na televisão, lá ele só... Isso é da relação dos dois. Então, se eu sempre interferir, eles não vão se resolver. E isso vai se refletir para o resto da vida do seu filho. Eles precisam se resolver.
Nesta relação pai e filho, o cérebro, lembra que eu brinco sempre, o cérebro maduro neste momento é o pai. Então é o pai e o filho que precisam se resolver. Três, não fale mal do pai. Por mais que você tenha razão. Na hora que vier a sua mente, segura. Porque isso, por mais que o filho fale, eu não tô nem aí para ele mesmo, isso gera uma ansiedade, um estresse na criança, no filho. Então não fale. O seu pai fez isso, o seu pai fez... Não fale. Tá? Pela saúde mental e emocional do seu filho, não fale. 3, né? Tá, 4, não se isole. Busque apoio. Mas será se ele não me apoia? Eu conheço muitas mães que buscaram apoios. Eu conheço, por exemplo, uma família que busca apoio na mãe e nas irmãs. Elas formaram uma rede de apoio. E elas se ajudam. Então busque na família. Tem gente que busca nos amigos. Tem gente que busca nos padrinhos. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma adolescente que busca apoio nos tios. A mãe e o adolescente, né? Então, algumas vezes que a mãe precisa se ausentar, os tios acolhem ela. E os tios levam ela para todos os lugares. Então, aquele momento gostoso dessa adolescente, ela tá passando com esses tios. Eles passeiam, eles viajam e eles levam ela para tudo quanto é lugar, junto com os filhos. Então, busque apoio. Às vezes você acha que, mas quem que vai querer me ajudar? Às vezes as pessoas fazem isso. São as nossas famílias, que não são de sangue. Eu tenho uma outra que quem é muito presente é a madrinha. Então, a madrinha que passa as férias, a madrinha que passa o final de semana, é a madrinha que traz os conselhos. Então, não se isole. Busque uma rede de apoio em amigos, familiares, padrinhos, para dar conta. Não se isole. 4. 5. Cuide-se. Trago muito isso em todos os meus vídeos, né? Todos não, né? Todos os meus vídeos que eu falo da mãe. Se você não se cuidar, não tem como você cuidar de alguém. Você precisa estar bem para cuidar. E quando você não está bem, vem aquela irritação, aquela falta de paciência, vem aquelas brigas, vem aquele estresse. Então, o clima em casa fica muito difícil. Senhora, mas como que eu vou me cuidar? Não dá tempo. Sim, se você for a sua prioridade, vai dar tempo. Você vai conseguir um tempo. Nem que seja uma vez por semana você vai conseguir. Precisa se cuidar. Tá? 6. Troque experiências com outras mães. Então, por exemplo, aqui a gente sempre traz, né? Exemplos. Uma mãe conta um exemplo, a outra conta um exemplo. E uma mãe fala, nossa, eu achei que só eu passasse por isso. E aí uma traz uma sugestão lá nos comentários dos vídeos, tem muito isso. Puxa, boa ideia. Puxa, vou pegar essa sua ideia. E aí uma traz sugestão para outra. Então,
formar grupos, comunidades, isso é muito importante. Primeiro, a gente não se sente sozinho. E segundo, que a gente vai pegando ideias. Tá? Então, grupos de apoio são importantes. Trocas, né, de experiências. 8. Priorize o bem-estar do seu filho. Ah, Soraya, eu não quero ter essa conversa com meu marido. É muito difícil. Eu acredito que é muito difícil. Mas a vida do seu filho é muito importante. E lembra que eu comecei na live falando, isso vai se refletir nos relacionamentos dele e na profissão dele. Então, por ele, tenha uma conversa madura com o pai. Marido ou pai do meu filho, eu estou estudando sobre adolescência. E eu estou entendendo que a sua presença é muito importante para o nosso filho. A sua presença traz segurança para o nosso filho. Melhora a autoestima para o nosso filho. E isso eu estou aprendendo que vai se refletir nas relações dele de amizade, conjugais e profissionais. Então, marido ou pai do meu filho, o que será que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, não é chegar numa conversa já, você não faz isso, você não faz aquilo. Não, eu estou sentindo isso porque eu estou nessa busca. O que a gente pode fazer junto para melhorar isso? E aí proporcione encontros, situações, para eles fazerem essas trocas. Domingo vamos não sei aonde, sábado vamos fazer não sei o quê. Proporcione situações, encontros. E 9. Vai mandando conteúdo para o pai. Então, muitas mães do curso falam isso para mim, Soraya. No começo, eu assistia aos seus conteúdos e o pai ignorava, achava besteira. Aí, as mães começam a aplicar em casa e o pai começa a observar a mudança. E o que muitas mães fazem? Elas compram o curso e aí elas começam a contar para os pais o que elas assistiram nas aulas. E aí eu vou sensibilizando. E ele vai pensando. Então, conversas maduras, sem ataques, sem críticas, só trazendo o que você sente e a sua preocupação com o futuro.